Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos, e de fato ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com este evangelho de hoje, nós encerramos o Sermão da Montanha. Estamos agora no capítulo 7, do versículo 21 até o 29. Eu tremo diante deste evangelho, porque esse evangelho me leva a questionar como realmente eu estou. Se eu estou levando uma vida verdadeira com Deus, ou se eu estou brincando com Deus. Aqui Jesus fala assim: naquele dia, muitos vão me dizer. Que dia é esse? O dia do julgamento universal. Todas as nações serão julgadas. Todas as nações. No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, nós vemos lá Jesus narrando. Mateus fala de Jesus que virá na sua glória, vai colocar as ovelhas de um lado, os cabritos do outro, para mostrar que os cabritos são os rebeldes, os que não levaram uma vida com Deus. E as ovelhas foram aquelas que viveram com Deus e que praticaram o que Jesus havia anunciado. E ele faz essa distinção. Uns vão estar à direita e os outros à esquerda. E ali irão passar por um julgamento severo. E aqueles que não levaram uma vida santa serão condenados, precipitados ao inferno. Aí Jesus disse que aqueles que levaram uma vida santa serão absolvidos sim. Aqueles que levaram uma vida santa irão para a vida eterna com Deus. Só que aqui, meus irmãos, Jesus está trazendo um detalhe daquelas pessoas que levam uma vida assim dissimulada, na frente de todos, aquela vida santa, aquela coisa maravilhosa, mas por trás uma vida totalmente errada. Totalmente errada. E interessante que apesar de estarem levando essa vida errada, eles são
pregadores religiosos, religiosas, são sacerdotes, bispos, aqui estou incluído também, falam bonito, anunciam o evangelho, as pessoas se convertem, mudam de vida. Eles rezam e as pessoas são curadas. Eles rezam e as pessoas são libertadas. Mas no fundo, essas pessoas, apesar dessas coisas acontecerem, elas estão levando uma vida fora de Deus. Agora nós vamos entender o que Jesus disse. Naquele dia muitos virão, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não fui eu, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Ele está diante do julgamento, ele está dizendo para Deus, mas Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos, tudo no teu nome, ele está ali dizendo isso para o Senhor. Só que eles estão sendo condenados. Então eles estão querendo se defender. Entenda que aqui é uma metáfora, é uma parábola para que nós possamos entender o que Jesus está nos dizendo. É claro que diante de Deus, quem é que vai ter? Quem é que vai falar alguma coisa diante do justo juiz? Diante do Pantocrato, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. O que nós vamos dizer diante de Deus? Você já foi num julgamento? O que é que acontece no julgamento? O réu fica caladinho diante do juiz, aí não tem o que falar. Só se o juiz quiser. Mas aqui Jesus está falando de forma alegórica para nós entendermos. Aí ele diz assim, então Jesus vai dizer publicamente diante de todos, jamais vos conheci. Como? Jamais vos conheci. Profetizei no seu nome, curei no seu nome, expulsei o demônio no seu nome e jamais os conheci. Que história é essa? Imagina eu, padre José Augusto, eu, sacerdote do Altíssimo, chego diante de Deus, eu que celebrei missa, atendi tantas confissões, preguei no nome do Senhor, fiz tudo aquilo que um sacerdote deveria fazer. E quando chega diante de Jesus, ele diz assim, não te conheço. Meu Deus, eu gelo, eu fico gelado. Por isso que diante dessa palavra, eu gelo. Porque o pessoal hoje, tudo é misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, Deus é aquilo. Meus irmãos, olha o que é que Jesus está dizendo. Não te conheço. Depois de ter feito tudo. Aí eu digo assim, nós da Canção Nova, imagina, todos nós da Canção Nova, da comunidade Canção Nova, iremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Deixamos nossas famílias, deixamos casas, deixamos tudo para pregar o Evangelho. E aí nós, membros da Canção Nova, vamos diante de Deus. E aí tem alguns, os da esquerda, os que vão ficar na esquerda. E Deus vai dizer assim, não te conheço. Que calafrio, meu Deus! Como, Senhor? No dia 2 de fevereiro, eu fiz tanto a minha consagração. Eu fiz um pré-discipulado, um discipulado, fui júnior, fiz o meu definitivo, preguei no seu nome na África, nos Estados Unidos, na Terra Santa, na Itália, em tantos outros lugares. E o Senhor não me conhece? Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Porque, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente. Então Jesus está dizendo, realmente você fez tudo. Eu estou dizendo que eu não te conheço, mas na verdade eu sei quem você é.
você anunciou a palavra, você pregou no centro de evangelização. Eu estou trazendo para nós aqui, de maneira particular, para eu me incluir também. E cada um, né? Você que faz parte de alguma comunidade, você que está de uma comunidade paroquial, se também se avalie. A tua vida é uma vida de quem está cumprindo o que está falando, ou por trás você está fazendo uma coisa errada. E é aqui, meus irmãos, prestem atenção numa coisa. É aqui que Satanás está pegando muita gente, viu? Como? A pessoa, ela está pregando e os outros estão se convertendo. E ela está levando uma vida errada. E ela acha que Deus não está levando em conta a vida errada dela, porque ela está profetizando, está curando, está expulsando o demônio. Então a pessoa, ela acha assim, ela mede. Se as pessoas estão se convertendo com a pregação, então Deus está gostando de mim e Ele não está levando em conta o pecado. Isso é coisa de protestante, viu? Os protestantes são assim, eles acham que eles vão salvar-se por aquilo que eles andam fazendo por aí. Mas não é. Não é assim. Deus realiza a obra. Quando você reza por alguém e a pessoa ela é curada daquela doença, quem agiu foi Deus. Deus usou de você. E Deus não está levando em conta a vida errada que você está levando, não. Deus age porque Deus quer salvar o outro. Aí eu estou dizendo que Deus não está levando em conta, né? Claro que Deus está levando em conta. Deus quer que você, apesar de estar fazendo esses atos, você esteja numa vida santa, mas você não está numa vida santa. Cada um vai prestar contas diante de Deus dos seus atos. Padre José Augusto, cuidado com a fama, cuidado com os elogios que as pessoas fazem, mas observe, Padre José Augusto, se você está levando uma vida com Deus, apesar de tantas coisas que andam falando. Eu me converti por causa da sua pregação. E você se converteu, Padre José Augusto? Aí São Paulo diz assim: eu tenho muito medo de, depois de ter levado tantas pessoas para o céu, e eu ser deixado de lado, não entrar. As pessoas foram e eu não fui por causa da minha vida errada. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que eu jamais ouça de Jesus essa frase: não te conheço.